Rapaz. Gente, boa noite, né? Todos. Está aqui com a presença do Antônio Pereira, que foi um aluno do campus, é do curso de ISI, e aí se formou e agora seguiu a carreira profissional, né? E ele vai fazer um bate-papo com a gente aqui, e o mediador vai ser o Robson, ele é um bolsista do PET, e ele é muito desenrolado aí, falando, e ele vai ser o mediador, tá? Então, Robson, pode falar alguma coisa aí, então. Fala da dinâmica aí, como é que vai ser. Pessoal, antes da gente começar, queria primeiro agradecer ao Antônio por estar participando com a gente, mais um dos egressos do campus, está voltando aqui para contar a experiência, principalmente um pouco acadêmico, um pouco mercado, a gente vai bater um papo sobre isso. Eu queria dizer para vocês que, ao longo da palestra, quem tiver alguma pergunta, pode deixar no chat, que quando o Antônio quiser parar em algum momento para responder, ou durante o bate-papo mesmo, a apresentação, eu leio as perguntas para ele, e quem tiver com o áudio, microfone, tiver com o áudio ok, testa antes e pode estar fazendo a pergunta diretamente para ele. Então, Antônio, é um prazer ter você aqui, falando para a gente, principalmente a gente tem uma mistura aqui de ex-alunos, a gente tem uma mistura de alunos que estejam no primeiro semestre, no último semestre, então vai ser uma experiência bem gratificante. É contigo. Legal. Primeiro, eu gostaria de agradecer também a oportunidade de vir aqui falar um pouco da experiência que eu pude adquirir desde a saída da faculdade. Posso dizer que foram 6 anos, isso, basicamente 6 anos. Apesar de, assim, ter uma realidade bem diferente quando a gente está aqui no campus de Quixadá, né, nós sabemos que o mercado aqui ele não é muito propício para a nossa área, e às vezes nós temos que colocar a mochila nas costas e procurar oportunidades em outra cidade ou até mesmo estado. Como o professor Vladimir falou, inclusive fui aluno do professor Vladimir, então fiquei até surpreso quando ele entrou em contato comigo, achei bem bacana, e fiquei bastante interessado em poder vir aqui falar um pouquinho da minha experiência. Bem, eu não sei nem como é a dinâmica aqui, mas como o papo é um pouco voltado para o mercado de trabalho, meio que eu vou falar um pouco das minhas dificuldades quando eu tive que sair aqui da cidade de Quixadá. A minha família toda é da cidade de Quixadá, sou natural de Quixadá, então ir para outra cidade foi uma experiência nova para mim também. Tá? Então, logo quando eu estava finalizando a graduação, isso em 2014, consegui uma vaga de estágio na Greenwire. Ainda era Sagarana quando eu entrei, o nome era Sagarana, mas aí eu tive essa oportunidade de estágio. O UFC, eu ainda não tinha concluído todas as disciplinas, no caso, as optativas livres, então a UFC foi muito legal nessa parte em estar disponibilizando que eu pudesse concluir essas disciplinas na UFC em Fortaleza. Aí, no caso, eu fiz no campus do PC e algumas na reitoria do Benfica. Foi bem bacana essa experiência, até pelo fato também de eu ter uma vivência em outro campus da UFC, né? Tanto no campus do PC e no campus do Benfica. Foi bastante. Inclusive, no campus do Benfica, curso de administração, então era um curso completamente diferente da área, então foi até legal ter a convivência. Até hoje tenho amigos de alguns que eu fiz lá que estavam cursando administração. Então isso é bem bacana. Toda essa mudança praticamente tive que me adaptar. Não conhecia Fortaleza, eu ia só Fortaleza em viagens, por ser totalmente quixadaense. Minha família toda aqui, não tinha familiares em Fortaleza. Então, tive que ir para Fortaleza, tipo assim, colocar a mochila nas costas, alugar um apartamento lá, no caso, dividir apartamento com algum amigo aqui, inclusive da UFC, para poder estar aproveitando essa oportunidade de estágio. Já dando um pouquinho, adiantando um pouco da minha experiência, essa foi a única empresa que eu trabalhei, entrei como estagiário, estou há 6 anos na Agrimai.
Eu não sei se aqui todos já conhecem a Agrimalha, mas eu acredito que alguns já ouviram falar, né? Nós temos uma parceria bacana entre os campos da UFC. Então, toda essa minha experiência é dentro da empresa Agrimalha, onde dentro dela eu consegui estar prosperando profissionalmente e posso dizer também que pessoalmente. Então, falando um pouco da minha experiência, hoje na Agrimalha nós trabalhamos com N tecnologias, seja ela para desenvolvimento, trazendo um pouco para a minha área que eu atuo. Olha aí, olha. Green. Então, esquecendo, eu atuo na área de qualidade, ou seja, diretamente na área de teste de software. Então, vou sempre estar puxando um pouco mais também para essa área, que é a área que eu tenho um maior domínio, que é a área de teste de software. Então, nesse período todo na Agrimalha, eu entrei como estagiário. Nesse período de estagiário, praticamente foram 4 ou 5 meses que eu passei como estagiário, foi praticamente aprender o que é o produto, o que é o Agrimalha. E depois de 5 meses, fui logo efetivado, aí fui começando a ter um pouco mais de responsabilidade e a participar de algumas atividades mais complexas. Só para vocês terem ideia, basicamente, a atividade mais complexa já era estar podendo testar uma melhoria de uma solicitação de um cliente, ou até mesmo um bug bastante crítico que estava impactando diretamente a operação dos clientes. E, aos poucos, fui me capacitando. Logo após a minha efetivação, eu entrei em uma pós-graduação, que no caso é uma pós-graduação em teste de software, e isso me ajudou a ter uma visão melhor do mercado, do que o mercado utilizava, e a ter novos conhecimentos e trazer para dentro da empresa. E dando um resumo geral, nesse período eu aprendi a automatizar, usando algumas tecnologias que o mercado utilizava, como o framework Selenium, Apple, no próprio Java também, já que, apesar de eu não ser um desenvolvedor, não atuar diretamente com desenvolvimento, eu tinha que estar trabalhando com criação de script de testes nessas tecnologias. E nesse período fui me capacitando cada vez mais para tentar prosperar profissionalmente e contribuir cada vez mais com as minhas atividades na empresa. Aí, nesse período, nós trabalhávamos no modelo de Scrum, onde nós tínhamos times independentes e isolados. Então, eu fazia parte de um time de QA, um time sempre estava variando o número de integrantes, às vezes eram 6 pessoas, às vezes 4 pessoas, porque pessoas iam saindo para outras empresas, iam sendo demitidas e não tinham tempo para fazer a reposição. E, às vezes, até time com 10 pessoas, dependendo de como estava a demanda por parte de novas entregas. Enquanto estávamos trabalhando com o Scrum, tive a oportunidade me ofereceram a oportunidade de liderar esse time. Então, eu fiquei líder do time de qualidade por aproximadamente 2 anos, e tentando buscar melhorias no nosso processo de desenvolvimento. Acho que todos aqui já ouviram falar, teve um processo que foi bastante utilizado, que é bastante utilizado hoje no mercado, que é de bastante sucesso, que é os squads, modelo de squads do Spotify. Então, nós, há aproximadamente 6 meses, nós fizemos a alteração, saímos do Scrum e mudamos para o modelo de squad. E com essa mudança de modelo de squad, eu meio que acabei deixando essa parte de liderança de uma equipe só e passei a ser como o modelo exemplifica, eu passei a ser um líder de chapter, ou seja, a qualidade deixou de ser um time separado e específico e passou a ser vários times, no caso, sendo, no caso, vários squads com cada integrante cada integrante de QA dentro de um squad. Hoje, na Agrimalha, nós temos aproximadamente 8 a 9 squads,
e cada squad desse tem um membro de QA, no qual eles são responsáveis por manter a qualidade desse produto que o squad dele representa. E, no meu caso, eu fiquei responsável em estar dando esse apoio a ele, estar buscando melhorias no processo de qualidade, no caso, novos integrantes, dando treinamento, inicialmente, para ele aprender o produto, e assim por diante. Então, basicamente, essa é a minha experiência dentro da Agromile. E, durante todo esse tempo, trabalhei com vários tipos de teste, no caso, tanto teste web como teste mobile. Trabalhei com teste web no Internet Explorer, Chrome, nós dávamos suporte a todos esses navegadores. E na parte mobile, tanto no iOS como no Android, há um pouco tempo atrás trabalhávamos também com Windows Phone, então tive um pouco de experiência com essas plataformas. E puxando um pouco mais para a área acadêmica, na área de linguagens, na área de frameworks, automatizei com Java, com Ruby, e os frameworks que nós mais utilizamos são o Cypress, e o Selenium e Appium. Essas são as minhas experiências que nós temos, e se fizermos uma rápida pesquisa no mercado, essas são as tecnologias mais usadas quando se trata de um analista de testes. Tu quer responder agora as perguntas ou quer deixar para juntar mais algumas? Você que sabe. Não, eu posso responder, até porque está na fase inicial, né? Eu não sei nem quanto é o tempo dessa duração desse bate-papo. Geralmente a gente faz até, tipo, umas 8 horas e mais algum pouquinho se tu não se importar. Tipo, tranquilo. Entendo. Então, o Emerson, as principais atividades que eu executava quando estava no período de estágio era basicamente testar bugs de uma interface simples, ou seja, digamos que uma cor não estava exibindo como era esperado, um ícone não estava na posição que deveria ser. Basicamente isso, era uma parte de pegar umas tarefas menos complexas, ou seja, menos críticas para os sistemas, e ao mesmo tempo recebendo o treinamento. Para você realizar um teste, você tem que ter um pouco mais de análise crítica em tal aspecto, como reportar um bug, e também no caso de conhecer o sistema. Quando você tem um pouco mais de domínio do sistema, de regra de negócio, aí você passa a entender um pouco mais e saber, isso é um bug, será que isso se comporta assim mesmo, coletivo. Então, eu estava perguntando, eu estava aprendendo algo desse tipo. Então, Vladimir... porque eu só complementando, eu ia perguntar isso que ele falou, porque tu está falando isso aí, e eles ainda estão na faculdade, e dá um certo medo, né? Porque mesmo que quando você sai, você não conhece essas tecnologias, né? Aí como é que é essa parte lá? Eles têm uma paciência para explicar a você? Ou como é que é essa parte do estágio, né? Sim. Bom, na Agromile, eu não sei se é diferente o processo em alguma outra empresa, mas na Agromile, a recepção de estagiários, ou novos mesmos contratados, que já têm uma experiência, mas não uma experiência no produto Agromile, é bem bacana. Exemplo, eu vou fazer o que eu faço, o que nós fazemos hoje na Agromile, que sou eu que sou responsável, que quando entra um estagiário, o estagiário praticamente passa 2 meses, 3 meses, debaixo do meu braço, eu passando treinamento para ele, do que é o software. Nós temos uma lista de documentações, ou seja, documentações de casos de testes e documentação de requisito, onde nós passamos para eles, e eles vão executar no sistema, e nós ficamos acompanhando, tirando dúvida, ou seja, ele não entendeu tal passo de um caso de teste, não entendeu qual é o objetivo de certa funcionalidade, e eu fico disponível, não só eu, mas todo o time de qualidade fica disponível para estar passando esse conhecimento para o novo integrante. É até importante ressaltar que eu acho que eu acredito que ninguém vai passar uma atividade complexa sendo uma pessoa que é iniciante na empresa.
Então, vai pegando aos poucos, primeiro assiste alguns vídeos de como é que funciona a arquitetura, a modelagem de dados, se funciona local, se funciona nas nuvens. No nosso caso, o nosso sistema é tudo na AWS. Temos vários tutoriais explicando como é que funciona, como é toda a integração dos nossos dados da AWS. Então, Vladimir, eu não sei se respondeu bem a pergunta, tem toda uma fase de treinamento, não só daquela atividade específica que ele vai executar, que é o caso, um exemplo, aprender a desenvolver, ou desenvolver uma funcionalidade, ou testar uma funcionalidade. A gente faz um treinamento, claro, voltado para a atividade que ele vai executar, mas falando sobre o processo, sobre como é o time, se o time é receptivo, se tem alguma cultura, no caso da Grumar, nós temos uma culturazinha, quando a pessoa entra, paga salgada, então, tudo isso a gente passa, faz uma apresentação, e a pessoa passa basicamente 2 a 3 meses em treinamento para aí sim pegar uma atividade, e a atividade já é com uma complexidade mínima. Aos poucos vai aprendendo e vai aumentando salgado, vai aumentando a complexidade das tarefas. Eu acho que ficou mais alguma pergunta, eu não vi aqui. Não, no chat não ficou não, né? Então, eu vou continuar um pouco aqui sobre o que é, eu não sei se todos sabem, se é relevante eu falar o que é a Grumar, mas a Grumar, ela nasceu para ajudar a empresa a alcançar altos níveis de eficiência de produtividade na operação dela, ou seja, na operação e execução de rotas, que no nosso caso é logísticos. Só para exemplificar aqui, eu acredito que todo mundo já viu um caminhão da Coca-Cola aqui em Quixadá, ou a cidade que vocês estão, fazendo uma entrega de um gradado de Coca-Cola, ou a própria Heineken também, entregando em algum bar. Aqueles caminhões, eles são monitorados pelo nosso sistema. Então, ou tem um equipamento físico ali instalado naquele caminhão, que fica enviando as coordenadas para passar dados daquele equipamento, como velocidade, a posição que ele está no mapa, ele fica enviando para nós. Como motorista também, ele tem o nosso aplicativo instalado no celular, onde ele tem um acompanhamento de todos os dados que estão dentro daquele veículo. Ou seja, ele vai despachando a cada cliente, ele vai despachando. Então, é basicamente aí que a nossa principal foco, trazer eficiência, ou seja, trazer o melhor tempo de percurso até chegar no cliente e o melhor traçado, além também de estar cuidando dessa parte logística, que é a geração de relatório. Esse é o nosso intuito. E hoje, a Grumar é sede de Orlando, mas nós temos sede em São Paulo e aqui em Fortaleza. E temos vendedores em todo o mundo. Hoje o software, nós trabalhamos, nosso software suporta 3 idiomas, e seriam inúmeros países que eu citaria que nós estamos aqui, mas todo o time de desenvolvimento está localizado em Fortaleza. E como eu falei já um pouquinho, o nosso processo que nós utilizamos, nosso modelo, processo de desenvolvimento, usávamos o Scrum. Tinha um pouco também lá do Kanban no meio, alguns desenvolvedores preferiam estar utilizando o Kanban, mas a principal metodologia que nós utilizávamos era o Scrum. E hoje nós estamos no modelo de squads, certo? Muitas empresas no Brasil já migraram, é um processo, quem já está acostumado com Scrum e Kanban, é uma mudança muito grande, até posso dizer uma mudança cultural mesmo, mas até o momento a gente está se adaptando, tentando amadurecer o nosso processo. E eu acredito que é o que muitos querem perguntar aqui falou de processo e tudo, mas que tecnologia vocês utilizam? Que linguagem vocês utilizam para o desenvolvimento de vocês? Bom, eu posso responder isso na parte mobile. Hoje nós atuamos em 3 frentes, que é a parte mobile, a parte back-end e a parte front-end. A parte mobile, praticamente, nós utilizamos o JavaScript e o Kotlin. Nossas aplicações mobile, elas são híbridas, e então nós, às vezes, precisamos utilizar o Java Android para a parte nativa, e o Objective-C e o Swift para a parte iOS, que são as 2 plataformas que nós mantemos. Ou seja, quando nós precisamos fazer alguma alteração na parte
nativa, utilizamos essas tecnologias. Fora isso, se for na parte híbrida da aplicação, utilizamos JavaScript e Kotlin. Na parte back-end, mantemos a mesma stack, JavaScript e Kotlin. Kotlin está muito utilizada para a gente criar os nossos microserviços. Hoje, só um exemplo, nós temos um monolito gigantesco na parte back-end, que nós chamamos de server, e então um dos nossos desafios é como escalar esse cara. Então, estamos quebrando ele em microserviços e estamos utilizando Kotlin. Tem alguns microserviços também em Java, mas não é o foco, o nosso foco em desenvolvimento. O foco é, se precisa criar um microserviço novo, a gente utiliza Kotlin. E na parte front-end, nós estamos utilizando JavaScript também, JavaScript, e alguns frameworks, acho que vocês conhecem, como React Redux, o Jazz, Mocha, e para automação, como vocês perceberam, praticamente em tudo nós utilizamos JavaScript, então nós estamos deixando um pouquinho de lado os projetos que nós tínhamos em Apple, que é na parte mobile, e o projeto em Selenium e Java, na parte web, e estamos migrando para o Cypress. Cypress é um framework de automação, é muito robusto, acredito que alguns já conhecem o trabalho, e tenha feito algum trabalho acadêmico com ela, mas é um framework que o mercado todo está migrando. Hoje, se você tentar verificar alguma vaga para analista de testes, ou um cara que automatiza, ou o próprio desenvolvimento mesmo, pede um pouco de, dependendo do nível da vaga, pede experiência ou conhecimento em Cypress. Então, o mercado está utilizando hoje a Greenmalho, tanto os desafios que nós enviamos para os participantes do processo seletivo em Cypress também. Ou seja, fica até uma dica aqui, explore essa ferramenta, porque ela é uma ferramenta gigantesca, que o mercado, gigantesca assim no sentido de robusto, que o mercado está adotando muito rápido. Aí vocês podem até perguntar o que ela diferencia de todas as outras ferramentas, por que ela está sendo uma febre no mercado. É pelo fato de ela ser um próprio JavaScript, então a facilidade de você automatizar é muito maior, e com ela você pode estar fazendo tanto os testes unitários, como os testes de integração, como os testes de UI. Então, ela é uma ferramenta gigantesca e você pode estar fazendo automação nessas camadas, tanto a parte de teste unitário, API e a parte de UI. Ah, tá, não é pergunta, é formulário. Tá certo? Então, isso é um pouco da Greenmalho, das nossas tecnologias que nós utilizamos, tá? E o tempo está passando aqui, eu vou tentar ser bem em resumo. E falando um pouco do mercado de trabalho, essa eu posso falar um pouco com mais de propriedade, porque eu faço esse processo seletivo. Que tipo de perfis nós buscamos, no caso, seja ele estagiário, seja ele um perfil júnior, pleno ou sênior. Assim, buscamos profissionais que tenham experiência, com o máximo de experiência, mesmo que seja estagiário, procurando profissionais que tenham um pouco de conhecimento, tenha feito um trabalho acadêmico, onde tenha feito um trabalho que precisava fazer uma automação, ou um desenvolvimento utilizando uma linguagem que é da nossa stack. Então, exemplo para vocês, alguns que são estagiários, hoje, se eu me cadastrar para a Greenmalho, para uma vaga para estagiário de testes, qual seria o diferencial, o que me diferenciaria de um outro estagiário? Hoje, se você já tivesse um conhecimento, tivesse feito uma disciplina, pelo menos, de verificação e validação, que nosso curso tem, de SI, tiver um conhecimento de criação de casos de teste, participado dos projetos do núcleo de práticas, onde você atua no processo de desenvolvimento, seja você participando da licitação de requisitos junto com os clientes, ou participando de estimativa de quanto tempo vai durar um desenvolvimento, entendeu? Então, tudo isso nós levamos em consideração. Claro, tem os outros cursos extras, mas esse é o principal diferencial que a gente procura. Ah, cara, mas eu não tenho experiência. Tudo bem, mas tem conhecimento? Entendeu?
pelo menos nós buscamos isso. E tem outros perfis também que, aos poucos, a gente vai desenvolvendo, principalmente para quem são estagiários. Que é a pessoa ser um pouco... saber se comunicar bem, sempre estar procurando soluções alternativas, ou seja, e uma coisa que eu analiso muito no desafio que eu envio é o fato de, eu não consegui fazer exatamente o que o desafio está pedindo. Então, eu vou desistir de fazer o desafio, eu vou dizer que eu não consegui fazer, ou eu vou buscar uma solução paliativa. Não é gambiarra, mas um workaround para me fazer esse desafio. Entendeu? Então, a gente analisa isso. Pelo menos a sua análise de eu não consegui fazer exatamente o que o desafio pediu, mas eu consegui seguir um outro caminho que gera o mesmo resultado. Entendeu? Então, nós buscamos muito isso. Tem um fato também do cara ser comprometido, ter um pensamento colaborativo, questionador, inovador, ter um pouco de autonomia. Então, todos esses aspectos a gente leva em consideração no momento de estar fazendo, avaliando um profissional no processo seletivo. Tá bom? Para não gerar muitas perguntas, alguma pergunta no teu momento? Senão eu posso continuar aqui falando mais um pouco. Antônio, se quiser, tu pode estar continuando. Não, tranquilo. Nesse meu tempo, o pessoal já, quem quiser fazer alguma pergunta, já pode estar deixando no chat, aquele mesmo esqueminha já, para a gente ler depois. E quando você fizer a tua pausa, a gente acaba entrando em algumas coisas. Tranquilo. Eu estou falando aqui, eu criei alguns tópicos, até conversei com o professor Vladimir, que poderia ser relevante de falar aqui. Então, o mercado de trabalho praticamente avalia isso para quem são estagiários. E, claro, eu não posso deixar de falar desse período de quarentena que nós tivemos devido ao Covid, onde a nossa área se tornou totalmente importante em todos os aspectos. E, então, muitas das empresas se adaptaram. Hoje, a AgriMalho, ela se alterou o processo. Antes nós funcionávamos em loco, no escritório, mas hoje a AgriMalho viu que, devido à quarentena, todo mundo foi para suas casas, trabalhar de casa, conseguiu continuar a produtividade, no caso, até aumentamos a produtividade. As pessoas foram comprometidas com os horários, com as entregas, então a AgriMalho adotou o sistema remoto. Hoje nós estamos full remoto. Inclusive, eu estava em Fortaleza, e no mês passado, me mudei para Quixadá. Hoje eu estou em Quixadá, perto da família e tudo. Então, o mercado também está se adaptando desde quando nós mudamos para trabalho. Sim, entramos num período de quarentena, no caso, né? Então, é possível que muitas empresas tenham se adaptado, inclusive em Fortaleza, já vi que algumas empresas, não só a AgriMalho, já mudaram para o sistema full remoto, e algumas estão estudando para esse sistema full remoto. Então, a facilidade de ter acesso a uma oportunidade de trabalho se torna maior, né, porque você não precisa estar mudando para São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, ou até mesmo Fortaleza, para estar ocupando uma vaga que seria bem mais difícil, né? Então, isso é bacana, muito bacana. E por ser... algumas empresas estão adotando esse modelo de full remoto, o que acontece? Precisa ainda mais de comprometimento do profissional. Então, estamos avaliando bastante isso também. Tá? Então, eu falei muito de mercado de trabalho, mas, cara, me diz aí, o que é que a graduação foi importante para ti? O que a UFC, no período que estava aqui, no período da tua graduação, mudou na tua vida? Eu acho que praticamente tudo. Respondendo, vou só falar essa parte. Eu acho que praticamente mudou tudo, né? Mudou a parte de network, onde eu tinha amigos de infância e tudo. No momento que eu entrei na faculdade, tive completamente um outro ambiente de amizade na parte acadêmica. E por mais, acredito que até o quarto, quinto semestre, eu ainda ficava em dúvida, eu conversava com os amigos, cara, em que é que eu vou atuar, em que área eu vou atuar, eu vou para fazer concurso, eu vou para a área acadêmica, eu vou para o mercado de trabalho.
entendeu? Então, a gente fica muito nessa dúvida quando a gente não tem uma visão de como é que funciona o mercado. E eu não tinha muito essa visão do mercado. Então, a UFC me trouxe um pouco essa visão, conversando com professores, participando de alguns congressos, participando naquele tempo, era de alguns dojo para programação. Então, a gente tinha um pouco mais de visão do mercado de trabalho. A visão em si do mercado de trabalho eu só tive quando eu entrei no mercado de trabalho, mesmo em uma empresa, e vi como é que funcionava. Mas em 2014, o LinkedIn não era tão atuante como é hoje. Então, hoje, praticamente todo o contato inicial é através do LinkedIn. Então, todas as vagas que estão anunciadas em uma empresa estão no LinkedIn. Então, dá para você ter um pouquinho de conhecimento a mais do mercado, mesmo no período que estando na graduação. E, claro, tipo assim, são inúmeras mudanças que a graduação me trouxe, sabe? No caso, criar networks com próprios alunos, alguns alunos já tinham contato com outra pessoa que trabalhava no mercado de trabalho, falava, cara, um amigo meu desenvolvedor, ele fazia isso. Então, era importante para esse conhecimento. Claro, aí o network não fica só a nível de aluno, né? Com os próprios professores, temos alguns professores que vêm do mercado de trabalho, traz essa visão, é bacana. E com próprias empresas, né? Hoje nós temos empresas parceiras dos campos, da instituição, que vai lá, fala do produto, fala das oportunidades, fala da tecnologia, e por aí vai. Certo? Então, nós temos, a UFC trouxe um pouco dessa visão para mim, sabe? E tem a parte do conhecimento teórico. A gente fica, cara, onde é que eu vou aplicar isso aqui? Em que momento eu vou ter que aplicar uma derivada de x4, sei lá, assim, tipo. Entendeu? A gente não tem essa percepção, mas em muitas situações de quando nós estamos executando uma atividade, por mais que nós não tenhamos a prática, a gente tem um conhecimento teórico, então a gente já tem um embasamento de em que pesquisar para aprender, em que direcionamento tomar, entendeu? Então, ela serve muito, muito para esse aspecto. Em certas situações, você vai se diferenciar de um cara que não tem uma graduação. Ah, mas eu conheço desenvolvedor aí que está há 10 anos no mercado, que só aprendeu na internet mesmo, e alguns cursos grátis, e hoje está bem no mercado e nem fez graduação, nem fez um curso técnico. Beleza, tudo bem, esse cara se garantiu. Mas em certas situações vai faltar a parte teórica, coisas que nós aprendemos na graduação. Exemplo, um cara que aprendeu a programar na internet, tudo bem, ele tem o seu potencial e tudo, mas se ele tivesse feito uma graduação, ele seria um profissional mais completo. Um exemplo que eu posso citar são etapas do ciclo de desenvolvimento de um software. Hoje, nós sabemos que passa por várias etapas, especificação, primeiro, reunião com o cliente, porque é a licitação dos requisitos, depois planejamento, depois criação de casos de teste, desenvolvimento, testes, e depois aplicar em produção. Isso vai te direcionar melhor para você entender um processo, como funciona o processo na empresa. Hoje, se você entrar na Agromar, você vai ter uma noção de como é que funciona o processo, porque nós não fazemos tão diferente do que nós aprendemos na graduação, na parte teórica. Nós seguimos, claro, adaptado à nossa realidade, cada empresa adapta, mas basicamente essas mesmas etapas de planejamento, especificação, desenvolvimento, teste e aplicar em produção. Então, essa parte teórica você já tem um cara que provavelmente, que só aprendeu a programar, ele não vai ter. E em certas situações, então, muitas outras situações, a parte teórica vai te servir e vai te tornar um cara diferenciado no mercado, com certeza. Certo? Então, eu acho que não sei se é válido falar aqui, mas, porque eu já comentei, então, principalmente eu, por ser um cara de Quixadá, eu não tinha muito essa visão, onde tudo era limitado, eu não tinha essa visão do mercado de trabalho, em que atuar, o que era a área de TI em si. Ah, eu estou fazendo esse tem um cara que faz engenharia de software, o cara vai ser engenheiro e eu vou ser o quê? Um analista de sistema, entendeu? Então, a graduação também te traz um pouco desse conhecimento, para te ajudar a decidir, a conhecer o mercado. Hoje, eu fiz analista, hoje
eu fiz análise de eu fiz sistema de informação. Tem pessoas que trabalham comigo na área de QA, que fez análise de sistema. Tem pessoas que trabalham comigo na área de QA, que passaram pelo UFC, que fizeram engenharia de software. Hoje, na empresa, nós temos desenvolvedores que fizeram engenharia também, fizeram o sistema de informação, fizeram rede de computadores e é programador. Ou seja, isso vai te dar uma noção melhor. O cara fez rede de computadores, vai atuar em manutenção? Não necessariamente. Dependendo da sua escolha, a graduação pode te orientar, te guiar a ser um desenvolvedor ou qualquer outra área. Então, a graduação serve muito para isso, e para mim foi primordial para escolher que eu iria ser na área de testes. Claro, a oportunidade de ter o primeiro estágio na área de testes beneficiou, mas a graduação em si já tinham me formado para ter esse perfil de analista de testes. Tá bem? Eu acho que é basicamente isso, e para finalizar, a importância da graduação, sendo bem sincero, ela te dá os recursos necessários para você ingressar no mercado de trabalho. Ela te dá os recursos, não quer dizer que você soube utilizar esse recurso para entrar no mercado de trabalho. É basicamente isso, depende muito do profissional também, do perfil dele, do quanto ele se dedicou durante a graduação. Isso vai ser bastante diferente, vai fazer bastante diferença no momento que está sendo selecionado para uma vaga. O Samuel Marques perguntou como tem sido o cotidiano. Então, Samuel, entrou na parte um pouco do que eu comentei sobre comprometimento. Nós buscamos sempre estar selecionando profissionais comprometidos. Então, nós não tínhamos um perfil de estar acompanhando dia a dia ali se o cara estava executando suas atividades como foi planejado. Nós tínhamos uma demanda, foi programado X horas para ele estar entregando aquela demanda, e se ele entregou, ótimo, entregou dentro do prazo, ótimo. Se entregou, por que atrasou? Foi alguma dificuldade técnica, ou era um requisito que não estava muito claro, entendeu? Então, tudo isso é trabalhado. E isso nós já fazíamos praticamente trabalhar sozinhos quando eu estava dentro de um escritório, porque não tinha ninguém monitorando. O cara recebia a demanda dele, nós tínhamos já um perfil de ser flexível, às vezes chegava 10 horas, 9 horas da manhã, tirava uma hora de almoço, às vezes 2 horas, saía 10 horas da noite da empresa, entendeu? Então, não tínhamos ninguém ali acompanhando se ele estava entregando mesmo ou não. A gente só ia saber se ele estava entregando mesmo, se ele reportasse algum atraso, no caso, e se ele não entregasse a demanda. Então, praticamente, quando nós ficamos remotos, nós não acompanhamos atividade do dia a dia ali, sim. Nós acompanhamos a entrega que foi atribuída para ele. Ou seja, se ele conseguiu entregar, não importa se ele estava trabalhando à noite ou de madrugada, ele conseguiu entregar, entendeu? A Agromalha, a gente tem um sistema de ponto porque tem que seguir por questões legais aqui no Brasil, mas nós somos bem flexíveis, então você praticamente entregando a demanda é como se você tivesse cumprido a sua carga horária, ou seja, fosse um profissional comprometido. Isso é uma perspectiva de compromisso individual. É aquela coisa, você ter comprometimento não é só o fato de eu iniciar 8 horas da manhã e encerrar meu expediente às 18 horas no horário que foi ajustado entre você e a empresa, mas sim o fato de você estar comprometido com a entrega, entende? Então, nós analisamos muito essa parte de comprometimento. E na Agromalha, como citando, a gente já não tinha muito esse acompanhamento individual ali. Esse cara, tipo assim, um supervisor lá olhando PC a PC, se o cara estava no YouTube, se o cara estava no Facebook, se estava trabalhando, se estava lendo, coisa do tipo. A gente não faz esse tipo de monitoramento. Para você ter ideia, a internet, mesmo em loco, não era monitorada, não era restringida também, era livre. Então, nós acompanhamos mesmo
a entrega, o quanto o cara conseguiu entregar e se ele estava conseguindo atender as demandas. Entendeu? Claro, não é totalmente livre, né? Poxa, o cara está entrando 10 horas, está cumprindo só... Nós temos uma carga horária de 8 horas por dia a ser cumprida. Então, o cara está cumprindo só 5 horas por dia, o que está acontecendo, entendeu? Tem essa análise também. Mas, em suma, nós não tivemos nenhum problema quando nós passamos a trabalhar remoto. Como citei anteriormente, no início, passamos a produzir até mais. Eu acredito que nós não estávamos acostumados a trabalhar remoto, então veio aquele nível de insegurança. Opa, tenho que trabalhar mais, tenho que ser bem bastante comprometido para mim não ser demitido, porque muitas empresas estavam demitindo, entendeu? Então, essa preocupação também, eu acredito que tenha feito com que alguns profissionais fossem mais comprometidos com as atividades. Tá? Bom, acho que era basicamente isso que tinha para falar um pouco do roteiro que eu fiz. Eu acho que é importante falar de algumas realizações pessoais e do trabalho também. Do trabalho, as grandes realizações começam desde a graduação. Quando eu concluí o TCC, eu disse, poxa, que legal, concluí e terminei a graduação, entendeu? A outra foi, entrei no mercado de trabalho, poxa, consegui um trabalho. Então, não teve uma grande realização assim, sabe? Eu sempre gosto de, mesmo etapas pequenas, um ganho é uma realização, porque, acreditem, não é todo mundo que consegue entrar no mercado de trabalho. Hoje eu conheço bastante alunos que estavam no mesmo período que eu na graduação, que não estão no mercado de trabalho. Eles estão, claro, no propósito deles, mas não ensinam a área de TI. Entendeu? Mas, então, tem dificuldade, sim, de entrar no mercado de trabalho. Então, é uma vitória quando a gente entra. Quando terminei a graduação, a pós-graduação também, poxa, a visão mudou totalmente. Quando eu fiz a pós-graduação, os professores, praticamente todos dessa pós, era do CEPRO. Então, conheço os caras falavam muito do mercado de trabalho, de problemas que eles enfrentavam, e a gente sabe como é alguns sistemas governamentais que nascem do dia para a noite, então os caras tinham inúmeros problemas, e essa visão também pude ter. Cara, a gente passa um pouquinho também de um problema como esse lá na empresa que eu trabalho. Como vocês resolveram, entendeu? Então, a pós-graduação me trouxe um pouco, eles não ficavam lá só passando conteúdo, mas tinha muito essa questão de diálogo, cara, como foi selecionado um problema tal, que eles encararam, coisa do tipo. Tá? Eu acho também que um dos pontos importantes hoje, para mim, hoje na Abril Maio nós temos uma parceria gigantesca com as universidades. Temos alguns alunos que entraram de estagiários da UFC, aqui de Quixadá, e recentemente fizemos uma parceria com a UFC de Russas. Então, captamos alguns estagiários lá da UFC de Russas. Aí, só para vocês terem a ideia, o quanto é legal participar, assim, uma realização para mim, tinha uma estagiária que foi selecionada, ela fazia a graduação durante o dia, ou seja, durante o dia aula, à noite trabalhava em uma pizzaria, trabalhava até 2 da madrugada, fazendo pizza, para poder se sustentar, porque a família era de baixa renda. Então, quando ela entrou na empresa e falou da realidade dela, é bacana até porque, assim, quando ela está na fase inicial, entrando na empresa, a pessoa que está dando treinamento, passando como é o sistema, passando as regras de negócio, passando técnicas e métricas na área de teste, ou seja, se fosse um cara também de back-end, de desenvolvimento, ia estar passando um pouco da linguagem para ela, então, isso é legal e vem aos poucos dizer, cara, eu estou sendo um diferencial na vida de uma pessoa como essa, porque esse meu treinamento inicial é o primeiro treinamento dela e vai servir para o resto da vida dela, entendeu? Então, isso é uma grande realização minha, estar podendo participar dessa mudança de vida de algumas pessoas. Então, nossa, fica até sem palavras para dizer o quanto é legal, isso é uma das maiores realizações minhas. E tem, é claro, tipo assim, poxa, eu sou um cara de Quixadá, fiz SI, minha família é de baixa renda,
Sempre de escola pública e hoje estou numa empresa multinacional, entendeu? Então, isso é muito bacana, é uma realização gigantesca. Porque, às vezes, a gente trabalha em uma empresa, tem algumas empresas em Fortaleza, que onde não segue um processo formal de desenvolvimento, entendeu? Então, você fazer parte de uma companhia que é bem consolidada no mercado, que tem clientes consolidados no mercado, como a Coca-Cola, a PepsiCo, a Heineken, então, cara, é prazeroso trabalhar, sabe, assim. E agora, ainda mais, né, o lado de ser remoto, ou seja, eu estou perto da família, então não tem ganho maior de estar trabalhando numa área que você gosta e perto da família. Então, essas realizações pessoais, eu acredito que todo mundo busca, principalmente quem é da nossa área, quem não quer trabalhar remoto. É muito bom, entendeu? Então, eu acredito que essas são algumas das maiores realizações que eu pude ter até o momento na parte da vida profissional. Claro, a vida pessoal também são os mesmos, não mudou muita coisa não, são os mesmos, são as mesmas realizações. Antônio, antes de tu ler essa pergunta do Vlad, que acho que foi a primeira vez que eu peço até desculpa, era pra eu estar lendo as perguntas pra ti, só que, tipo, eu tô achando o bate-papo tão massa, tô tipo, ouvindo aqui, que quando eu vou parar pra raciocinar, eu tenho que ler a pergunta, tu já tá lendo a pergunta, na verdade, eu acabo não te atrapalhando. Não, tranquilo. Falar contigo se a gente pode ter algum problema a gente usar a tua imagem pra publicar no YouTube, depois esse bate-papo, a gente... Não, tudo bem, sem nenhum problema, tá? A gente manda sempre pra ti antes o material, tu dá uma conferida, qualquer coisa, a gente publica lá para quem não conseguiu participar aqui ao vivo hoje, poder estar assistindo essa como outros bate-papos. Aproveitando agora finalmente vou conseguir ler uma pergunta. O Vlad perguntou se tem algum link para acompanhar as vagas de estágio e outras oportunidades da Green Mile. Eu suspeito ter um LinkedIn no meio. Já fica assim. Não, tem sim o LinkedIn, mas todas as vagas são divulgadas no LinkedIn da Grumar. No entanto, nós funcionamos com bastante indicações. Falamos com professores. Antes eu não tinha contato com os professores da UFC de Quixadá, então eu pedia para algum aluno publicar a vaga no grupo da UFC de Quixadá. Inclusive, nesse momento, estamos com vaga de estágio. A estágio na qualidade fechou recentemente, mas estamos sempre abrindo novas oportunidades. Mas estamos com vaga aberta, bastante vagas de estágio para desenvolvimento. Então, até quem já quiser enviar o currículo para estágio, passa por uma avaliação inicial para saber se é estagiário ou para saber se é um início júnior, mas é jobs.grillmaio.com.br, todo mundo pode enviar, tá certo? Que nós estamos tendo vaga para mobile, essas tecnologias que eu falei aqui, para front-end, essas tecnologias que eu falei aqui, e para back-end também estamos com vaga, nesse momento aberto. As vagas de QA fecharam, mas se já quiser enviar também, pensem em atuar na área de qualidade, envie currículo, porque é até bom, porque quando abrimos uma vaga, se a gente já tiver esses currículos, já vamos avaliar ele, e não, sim, publicaremos caso a gente não tenha uma base de currículo muito boa. Mas, claro, avaliando os currículos, surgiu uma nova vaga para estágio, avaliamos o currículo, entramos em contato, a pessoa preencheu, chega nem a ser necessário publicar a vaga, entendeu? Então, quiserem enviar, posso estar pegando o link das vagas depois, estar enviando para o professor Vladimir, sem nenhum problema também. Antônio, tem como só tu repetir o link para me colar no chat? Pra quem quiser sim. Estou mandando aqui, é jobsgrillmaio.com.br. Então, pronto, se tu mandar aí já... Vocês podem estar enviando, tá? Que a gente vai estar fazendo seleção. Já tá mandando aí, já ficou ok. Cara tu tem quanto tempo para estar com gente ainda? Tu consegue? Tu falou bastante já, talvez... Não, tranquilo. Acho que o tempo que for necessário para fazer as perguntas aí, eu acho que é a minha hora. É porque eu acho que tipo, tu acabou, por exemplo, a medida que eu ia falando, acho que tu cobriu bastante coisa mesmo, então
Eu não tenho várias perguntas, eu pensava. Ah, cara, acabou respondendo. Que legal. Se tiver alguma pergunta no chat que puder estar fazendo. Eu tenho uma pergunta do Vlad, que ele sempre faz para o pessoal que é egresso do campus, que é. Tu acabou até falando uma disciplina, no caso da tua área, que é de automação e testes. Quais foram as disciplinas da graduação que foram importantes para ti no teu trabalho agora, no mercado? Certo. O que eu posso dizer é que, lembrar agora, engenharia de software foi muito importante. Para engenharia de software explora muito essa parte de cultura na empresa, metodologias, então é muito importante. Mas uma disciplina que me fez mudar assim, o mindset, tipo, opa, tem uma área bacana aqui que eu posso estar atuando, fazendo um pouco mais do meu perfil, foi a disciplina verificação e validação. Eu fiz essa disciplina e ela meio que mudou. Eu não sei como é que se a grade do curso de SI ainda é a mesma do meu período, mas... algumas alterações pequenas. Fiz algumas alterações, né? Mas essa disciplina foi o diferencial, inclusive, acho que até o quarto, quinto semestre, vimos pouca coisa relacionada a teste, parte teórica. E essa disciplina foi muito importante para mim estar mudando esse mindset, sabe? Vou para o mercado de trabalho. Eu tinha muita visão de questão de concurso, inclusive estava estudando para concurso, entendeu? Aí depois que entrei no mercado de trabalho, a visão se expandiu, eu via que eu podia crescer e ser tão, como é que eu posso dizer, ter bastante realizações como naquele tempo. Não sei se ainda é hoje, ainda na visão, eu não acompanho muito essa parte de concurso, mas a gente buscar estabilidade, né? O concurso, você ser um concursado traz muito isso. Mas hoje eu também vejo que isso é completamente possível, não é muito difícil, tá? Claro, não é fácil, mas também não é muito difícil conseguir essa estabilidade no mercado de trabalho. Porque, sendo bem sincero, hoje, se você é um profissional bom, diferenciado, você escolhe em que empresa você vai trabalhar. Entendeu? Isso é muito bom. E a graduação, ela te dá os recursos para isso. Ela te apresenta parte teórica, tanto do ciclo de vida de software, como vários outros aspectos, mas também ela já te dá a oportunidade de tu estar atuando, fazendo trabalhos com algumas tecnologias, com algumas linguagens, conhecer alguns frameworks, entendeu? Então, tudo isso, por mais que você... eu estou aprendendo aqui a trabalhar aqui com... Poxa, fazendo um trabalho aqui com C++, usando um framework Qt. Que empresa utiliza isso? Poxa, Polybras, entendeu? Então, tipo assim, e nós sabemos que quando a gente se dá bem, é bom em uma linguagem de programação, as outras é só questão de sintaxe, né? Então, você vai se tornar um cara, com certeza, diferenciado de outros, se continuar se atualizando, com certeza. Exatamente. É outro formulário, só para a gente lembrar. Legal. Mas quem quiser atuar na área de teste, faça essa disciplina, verificação e validação. Muito boa essa disciplina. Eu estou fazendo ela agora também com a Pauline, não sei se tu chegou a fazer com ela também, foi? Eu acredito que foi com ela, eu não tenho certeza. Foi com ela. Geralmente ela que tem mais experiência na área de teste, acaba atuando mais. Sim, cara, sim. Antônio, acho que eu confundindo. A gente tem. Cara, eu tinha várias perguntas, só que pelo tempo. Vlad, o que tu acha, Vlad? A gente já perdeu algumas pessoas, então a gente vai esticar bastante, vai acabar perdendo algumas pessoas, se não for problema pra ti também, né? Não, tranquilo, pode perguntar, tá? A gente fecha uns 8h10, 8h20, Vlad, tá ok? O Vlad tá mudo ali, não tô ouvindo o Vlad. Robson. Oi, Samuca. Posso complementar a minha pergunta para o Antônio? À vontade. À vontade, João. Assim, a minha pergunta não foi assim para tipo mostrar que eu sou o tipo de cara que eu vou querer ficar olhando outras coisas enquanto no horário de trabalho e tal, não. Na verdade, o que eu quis dizer com acompanhado é porque muito se falou em time, né? Você falou aí que você trabalha com formato de squads e tudo mais e tal. Aí eu fiquei pensando, poxa, será que esses caras recebem a demanda, tem que fazer sozinho?
e submete no sistema? Ou será que eles estão trabalhando em dupla, por exemplo, ou em trio, programando acompanhado de alguém, sei lá, tem um parceiro para trabalhar, né? Eu perguntei porque eu passei por uma experiência numa certa empresa aqui em Quixadá, né? Eu recebi uma demanda, era um estágio de um mês, recebi a demanda, o cara tá aqui, recebi um treinamento no sistema, no Gira, recebi a demanda, treinamento de 2 horinhas, e aí tá aqui, o deadline é essa, se vira. Aí eu, ok, Entendi. né? Aí se você tiver alguma dúvida, pergunta aí a alguém aí da empresa aí, pergunta a alguém, entre aspas. Essas foram as palavras, né? Pergunta a alguém aí. Aí eu, putz, velho, pra quem é que eu vou me referir aqui quando eu tiver a dúvida? Quando eu precisar tirar a dúvida, o que eu vou falar aqui? Né? Os caras, todo mundo com a cara no monitor, no escritório, tudo mais, teclado ali, direto, aí eu não tinha um parceiro para me orientar, tá entendendo? Aí assim, eu fiquei pensando, putz, será que eles trabalham com duplas, com parceria? Não é assim que, eu vou tirar um tempo aqui para ficar frescando aqui no Facebook, para olhar umas promoção, não era isso. Né? Eu queria dizer, com a pergunta foi isso. Entendi. Com isso eu posso te responder sim. Antes de nós migrarmos para o modelo de squad, nós pensamos muito bem em como nós daríamos suporte a essas pessoas que ficariam autônomas dentro dos squads, entendeu? Então, sim, as pessoas recebem a demanda, mas não é um se vira, e pergunta a qualquer pessoa. Tem um treinamento daquela funcionalidade que ele está, ou da demanda que ele está recebendo, ou seja, ele vai receber um treinamento do que deve executar. Se ele for um desenvolvedor, tem o líder do chapter de back-end, que fica acompanhando ele, no caso de dar suporte a ele, caso ele necessite alguma coisa. Se for um cara de especificação, ou um cara de teste, no caso de especificação, tem a líder do chapter de especificação, que fica dando esse suporte / acompanhamento a essa pessoa que no momento que já vem desenvolvendo, ficou com alguma dúvida, teve algum impedimento técnico, algo do tipo. Da mesma forma do que há, no caso, vai o chapter da qualidade lá dar esse apoio. Além de ter esses caras que são basicamente especialistas na área, que eles são o chapter, tem o PO também, cada squad tem um Product Owner, que ele fica fazendo essa representação de cliente e dizendo exatamente como o cliente espera que a demanda seja entregue, entendeu? Então, o cara não fica sozinho, apesar de que a gente precisa de bastante comprometimento, autonomia, senso de um ownership também, ou seja, tive uma dificuldade, mas antes de perguntar a alguém, eu vou tentar resolver, fazer uma pesquisa, ter um domínio daquilo que eu estou fazendo, entendeu? Procuramos profissionais assim, mas esses caras não estão sozinhos. Tem toda uma logística por trás, onde o processo formulado dá esse suporte ao cara, ele não vai ficar sozinho. Se é que eu respondi a sua pergunta, Samuel, era basicamente isso. Deixa eu ver se ele complementou no chat. Ele disse que bacana. Bacana. Massa. Pessoal, Antônio, eu queria primeiramente agradecer a tua participação, pra gente não esticar muito aqui, pela oportunidade. Cara, foi um bate-papo muito massa mesmo, realmente geralmente eu gosto de estar falando até demais, perguntando bastante, mas acabei penalizado e fiquei ouvindo bastante, principalmente porque eu já conheço um pouco da Green Mile, então eu já fiquei ouvindo algumas coisas que eu não conhecia ainda, não entendia muito bem. Então, queria que se tu quisesse finalizar, deixar uma mensagem para o pessoal que está aqui na sala, para quem vai assistir depois no YouTube, e uma pergunta que o Vlad gosta bastante dela, que diz que eu sempre faço, é que tu acaba até respondendo já, mas se puderem deixar a mensagem, dizer o que é que te motiva a fazer o que tu faz, para a gente deixar aquele toque de inspiração para quem quiser seguir na área. Sim. Então, primeiro gostaria de agradecer de vir aqui trazer essa oportunidade, trazer um pouco do meu conhecimento e falar um pouco também da empresa que eu trabalho, né, do nosso produto e das tecnologias que utilizamos. Só enfatizando, a Greenmile, ela é totalmente... é a pergunta que eu não gosto.
A Agromar é totalmente cearense, ela nasceu ali de Fortaleza, então, cearense e ganhamos o mundo. Então, se vocês quiserem participar de um processo seletivo, envie o currículo de vocês que a gente vai avaliar com todo carinho. Ainda mais que a gente tem essa parceria, é bacana, e então a gente prioriza muito essa questão de o aluno vem de um campus mais distante, que não é da capital, a gente olha um pouco com mais de atenção, com todo carinho, para estar atendendo. E a pergunta o que me motiva, o que me faz levantar, praticamente o que me faz levantar todo dia para executar as atividades que eu faço. Primeiro, eu busco sempre tentando aprender novas coisas. E na Agromar, todo dia aprendemos uma coisa nova. Por mais que seja o mesmo produto, tudo, mas todo dia é um aprendizado novo, é um bate-papo novo, conversar alguma coisa diferente com um amigo de trabalho ou algo do tipo. Tem o fato também de quem gosta de desafio, a Agromar é a empresa certa. Em desafios por cima de outros. Todo dia são desafios novos, problemáticas novas que a gente tem que resolver, e às vezes são coisas que a gente não passou anteriormente, então por isso é um desafio, que a gente tem que buscar soluções, pensar como resolver. E além do fato também de eu gosto do que faço, graças a Deus eu consegui entrar numa área e me identificar muito com a área que eu estou atuando para ser um profissional satisfeito. Então, isso me motiva, ou seja, é claro, muitas das vezes poxa, descansado, pouco de sono, 8 horas da manhã, tem que se levantar, mas pensa, poxa, hoje eu vou executar uma atividade legal, que é entrevistar uma nova pessoa, que é no meu caso, vou participar de uma reunião, a gente vai debater um assunto importante, uma nova tecnologia, um novo framework, um novo método de teste, entendeu? Vamos estar criando um microserviço. Então, tudo isso juntos em um pacote só, em um pacote motivacional. Então, é basicamente isso. Você se identificar com a área e estar trabalhando no dia a dia com aquilo que você gosta. Então, é basicamente isso. O que eu tenho para dizer, o que me motiva. Show. Antônio, mais uma vez, obrigadão pela participação. A gente fez muito massa esse bate-papo contigo. E fica convidado a voltar outras vezes, inclusive, como tu já tá em Quixadá mesmo, também estou aqui em Quixadá, depois a gente passar por essa situação da pandemia, de estar participando dos eventos a gente presencial no campus. Não sei se tu lembra do ITIS, que a gente organizava todos os anos. Ah, sim, lembro. Não sei se tu chegou a pegar algum evento, então já fica o convite aí para estar participando com a gente. E é isso, cara. Obrigadão. O Vlad agora vai parar a gravação, mas a gente tem sempre, depois da gravação, aquele off-topiczinho, se quiser. Tudo bem. A gente vai contar aí. Então, eu só também deixar umas